Você já sentiu como se estivesse parado em relação à sua vida espiritual? Ou já passou por situações em que você não pôde receber uma pessoa na sua casa porque, na verdade, a casa ainda não estava limpa adequadamente nem preparada para receber uma visita? Não sei, mas eu acho que cada um de nós já passou por uma situação como essa, ou às vezes até pode estar passando por essa situação. Eu queria, em nome de Jesus, te convidar para refletir comigo lá em Salmos, capítulo 51. Salmo que o Davi, ele se expõe diante de Deus e ele começa a colocar para Deus exatamente uma situação que muitas vezes nós vivemos, dessa distância entre ele, homem e Deus. Amém? Paizinho, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos. E nós queremos clamar a Ti que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações nesta noite, possa nos falar, Senhor, possa nos trazer discernimento, possa nos trazer orientação, possa nos trazer, ó Pai, a plenitude da Tua presença, porque sem ela, Senhor, nós não somos definitivamente capazes de prosseguir ou fazer qualquer coisa. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, comece a invadir cada casa, cada lar, cada pessoa que está aí, Senhor, com seu celular, a sua televisão ligada e que tem o desejo, Senhor, o anseio de ouvir a Tua voz. Comece a ministrar aqui agora, Senhor, meu coração, como o Senhor já falou, mas continue falando, ministrando, Senhor, e trazendo a verdade do Teu reino para cada um de nós. Eu quero clamar a Ti em nome de Jesus. No Salmo capítulo 51, o salmista Davi, ele tinha acabado de ser confrontado pelo profeta Natan sobre o pecado que Davi havia cometido com Betseba. Betseba era uma mulher casada e o Davi desejou essa mulher, cobiçou essa mulher e ele tomou Betseba como esposa, engravidou Betseba e, em contrapartida, ainda enviou o marido dela para a frente de batalha para que ele morresse. Então, no currículo de Davi, nós tínhamos um adultério, uma relação de adultério, porque ele pegou uma esposa que era de um outro homem, uma morte, um homicídio e ainda como consequência a morte do filho que estava no ventre de Betseba. Eu imagino que o coração de Davi naquele momento era um coração extremamente angustiado, um coração extremamente abatido pelo seu pecado, pela sua falta naquele momento de intimidade com Deus, a ponto de perceber o quanto ele tinha ido longe nas consequências daquilo que ele havia desejado e havia cobiçado. E Natan, o profeta Natan, ele confronta Davi, ele fala para Davi que Davi, ele tinha todas as riquezas e tudo que Deus já tinha dado a ele, e que ele desejou a riqueza, uma única riqueza, algo tão pouco que um outro homem tinha, que era o marido de Betseba, Urias. E aí nós vamos ver Davi num momento de total angústia. Eu creio que naquele momento Davi estava se sentindo como se a casa dele, o lar dele interior, não tivesse condições de receber um convidado, que era a presença de Deus na vida dele. Eu creio que naquele momento Davi estava com o seu coração entristecido, abatido, porque ele fala para o Senhor, no Salmos capítulo 51, versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, naquele momento, Davi estava entristecido, porque ele não tinha mais a alegria de receber a presença do Senhor na vida dele. Ele estava com a sua casa, o seu lar interior sujo, o seu lar precisando de uma faxina, porque ele não tinha condições de receber a presença de Deus na vida dele. Em alguns momentos nós nos sentimos assim, como Davi, sem condições de receber o convidado, o nosso convidado, aquele que é tão gentil e que só entra nos lugares aonde ele é convidado. E Davi estava se sentindo dessa forma. Ele começa o capítulo 51 de Salmos falando assim: tem misericórdia de mim. Nós vemos nesse
Capítulo 51, nesse salmo, uma confissão de Davi, um momento dele se despir e de falar assim: Senhor, faz uma faxina agora aqui, eu estou precisando fazer essa faxina, eu estou precisando fazer essa limpeza para eu ter a alegria de estar na tua presença. E ele começa dizendo assim: tem misericórdia de mim. Ele começa dizendo o seguinte: Senhor, eu me apresento com toda a minha fragilidade diante do Senhor. Eu me apresento com toda a minha dificuldade diante do Senhor, com toda a minha humanidade, e eu peço: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Senhor é um Deus benigno. Segundo, de acordo com a tua benignidade, com o teu favor, com o teu carinho, com o teu cuidado para a minha vida. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi estava dizendo assim: Senhor, o Senhor é o único que é capaz de limpar o meu pecado. O Senhor é o único que é capaz de limpar a minha vida, a ponto de eu sair desse estado em que eu me encontro nesse momento, de tristeza, sem nem ao menos ter coragem de entrar na tua presença. Em alguns momentos nós sentimos assim, às vezes pelo pecado, pela frieza, falta de relacionamento com Deus, nesse momento de tantas incertezas, às vezes pela própria falta de convívio com outros irmãos em Cristo, nós nos sentimos enfraquecidos e sem vontade, sem desejo de estar na presença do Senhor. Isso traz tristeza ao nosso coração. Davi sabia e estava reconhecendo isso, e ele fala assim: Senhor, me limpa, me lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Nós sabemos que nesse momento a palavra de ordem é asepsia. Nós temos que cuidar da limpeza da nossa casa, nós temos que passar cloro, temos que usar álcool. Isso tudo é importante para quê? Para nós nos livrarmos daquilo que é sujo, daquilo que pode nos trazer doença, daquilo que pode nos matar. E Davi estava dizendo isso para Deus: Senhor, a minha casa está suja, eu preciso que ela seja limpa, o meu lar interior está sujo e eu preciso que ele seja limpo pelo Senhor, porque eu só posso ser purificado, eu só posso ser limpo para te receber como convidado no meu coração, se eu tiver a tua presença. Davi estava nesse momento de entrega, de confissão, dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso. E aí ele diz assim no 3, eu reconheço todos os meus pecados, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando nós não nos arrependemos, o pecado está sempre se apresentando. O erro está sempre se apresentando diante de nós. Não é? O inimigo está sempre nos lembrando daquilo que nós fizemos. A palavra do Senhor diz que dos nossos pecados ele não se lembra. Mas nós precisamos entender duas coisas importantes. Para que o nosso pecado seja de fato esquecido por Deus, nós temos que confessá-lo. E a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, se há um pecado, se há algo que ainda você não confessou, você precisa fazer. Porque você só vai ter um pecado perdoado a partir do momento que você confessar esse pecado. Confessar para Deus. E muitas vezes você vai precisar confessar para a pessoa que você feriu, para a pessoa que você machucou. Você vai precisar dizer para ela: olha, eu fiz isso com você, mas eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Isso traz cura. Isso traz cura para a sua vida primeiro e traz cura também para quem você pede perdão. Você libera essa pessoa no reino espiritual. Ela fica liberada. Muitas vezes você nem sabe que feriu. Mas se o Espírito Santo de Deus começa a ministrar, ou se aquela pessoa te diz que você precisa fazer isso, então, por favor, em nome de Jesus, limpe a sua casa, cuide da sua casa, porque Deus, Ele é um Deus que faz uma limpeza, uma faxina, que ninguém é capaz de fazer dentro de nós. Ninguém, apenas Ele. Davi se reconhece para Deus, ele diz: Senhor, me limpa, usa da tua misericórdia, da tua benignidade. Me limpa, porque eu preciso ser limpo. Eu reconheço as minhas transgressões e eu sei, Senhor, que o meu pecado está sempre me acusando. Assim que nenhuma acusação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, quando nós nos arrependemos,
Não há mais acusação, não há mais condenação para a nossa vida. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas, em nome de Jesus. No 5, no 7, no 4, ele diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Como assim? Mas pastora, você disse que Davi, ele pecou com Betseba. Ele pecou contra Urias, ele matou um homem, ele adulterou. Esses foram os pecados. Como que aqui Davi diz que ele pecou contra Deus? Quando nós, queridos, temos a lei de Deus na nossa vida, quando nós temos a palavra de Deus na nossa vida, e nós transgredimos aquilo que é princípio de Deus para nós. Eu não estou falando de princípios do mundo, eu não estou falando de princípios naturais, eu estou falando de princípios espirituais, princípios da palavra de Deus. Nós, mesmo que para o mundo isso não seja errado, mas para os princípios de Deus, se nós fazemos isso, nós estamos transgredindo as leis de Deus. E quando nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos pecando contra Ele. Nós estamos aborrecendo o Senhor, porque estamos fazendo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Davi tinha esse reconhecimento, sabe por quê? Porque ele gostava de ter aquele convidado no seu coração. Ele gostava de ter a presença do convidado na vida dele. E quando ele não tinha mais, isso fazia falta. Ele sabia que quando ele tinha pecado, aquilo afastou ele do convidado, porque a casa dele não tinha condições de receber aquele convidado. No 7, ele diz assim: Senhor, purifica-me com sopro. Assim como Moisés purificou o tabernáculo e todas as coisas que estavam no templo, elas foram purificadas, né, com o sopro, e também foram purificadas com sangue, porque sem sangue não há sacrifício, o que a palavra diz lá em Hebreus. Então, assim como Davi fez, como Moisés fez, Davi estava dizendo: Senhor, eu preciso dessa purificação. Eu preciso dessa limpeza. Essa limpeza você não vai resolver no consultório de um psicólogo. Essa limpeza do seu interior, você não vai resolver conversando com alguém. Essa limpeza você não vai resolver num livro. Essa limpeza você só vai resolver com a purificação da presença do Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma de nós resolvermos a transgressão ou aquilo que nos afasta de Deus, sem nós nos apresentarmos a Deus, para que Ele mesmo faça a obra em nós. Aleluia. No 8 ele fala assim: Senhor, restaura a minha alegria. Davi diz assim: Senhor, eu estou triste. Sem a tua presença eu estou triste. Sem a tua presença eu estou desesperado. No 10 ele diz: me renova, Senhor. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Renova, Senhor, o espírito reto, aquele que ouve a tua voz, aquele que anda de acordo com os teus princípios, aquele espírito, Senhor, que tem comunhão com o Senhor, que consegue ouvir tua voz. É muito ruim, querido, é muito ruim quando de repente você tem a presença do Senhor na sua vida e quando você percebe, ela não está mais com você. Há uma passagem que sempre chama muito a minha atenção e que nós precisamos ter muito cuidado. Que quando Salomão, ele havia feito tantas coisas que haviam entristecido Deus, e por sinal Salomão, linhagem do próprio Davi, filho de Davi. Salomão havia feito tantas coisas que haviam entristecido a Deus, casado com mulheres de outros povos, né? Pecado contra Deus, sim, porque ele havia desobedecido princípios de Deus. E aí nós vemos que em um determinado momento da vida de Salomão, nós vemos que ele começa a se envolver com tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. E é muito triste quando a gente começa a ver que o Espírito Santo de Deus, ele vai se afastando. O Espírito Santo, na verdade, não é o Espírito que se afasta, somos nós que nos afastamos dele, não é? Assim como Sansão, ele havia também se casado com mulheres
estranhas e feito tantas coisas contra a vontade de Deus, pecado contra Deus. E diz a passagem, alguma passagem lá pro final, que diz assim: não sabia mais que o Espírito de Deus não estava na vida de Sansão. E Sansão não sabia mais que o Espírito de Deus não estava na vida dele. É muito ruim, porque ele havia perdido completamente essa sensibilidade que Davi mostra aqui, de que ele precisava da presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Essa sensibilidade de que ele precisava ter a alegria que vinha do Senhor. É muito triste quando nós não percebemos nem que a casa está vazia. É triste quando nós não percebemos que a casa ela deixou de ser habitada porque nós começamos a permitir que sujeiras entrassem dentro dela. Davi estava nesse reconhecimento diante de Deus e falando: Senhor, me limpa, me purifica. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. No 11 ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu preciso do teu Espírito Santo na minha vida. Ele é o meu norte, ele é o meu guia, ele é a minha orientação, ele é o que eu preciso para a minha vida. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 9 diz que se nós não temos o Espírito Santo na nossa vida, nós não somos dele. Então, se nós não temos a presença do Espírito Santo, nós não somos de Deus. Nós não somos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos leva para Deus. É o Espírito Santo que funciona como o nosso elo com o Deus Altíssimo. Então, se nós não temos o Espírito Santo, nós não temos como nos relacionar com Deus. Nós não temos como nos relacionar com a presença do nosso amado. Nós não temos como ter a presença do nosso amado. No 12, ele faz a confissão que nós falamos lá no início. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Senhor, eu preciso da alegria da tua presença. Quantas vezes nós temos nos sentido, você tem se sentido, ou eu, entristecido, prostrado, frustrado, procurando tantas realizações, mas a maior realização nossa precisa estar na presença do nosso amado, do nosso Deus, daquele que pode e que sempre vai nos sustentar. Davi estava reconhecendo: Senhor, me dá alegria de estar na tua presença de novo, porque eu não tenho tido essa alegria, porque eu tenho vivido, Senhor, sem ter gozo, paz, regozijo na tua presença. Eu tenho feito muitas coisas como se fossem rituais. Eu tenho feito muitas coisas como que por obrigação, e eu não quero isso. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir o teu amor. Eu quero me aproximar do Senhor. E aí, Senhor, quando eu fizer isso, eu vou poder ser uma testemunha. Eu vou poder testemunhar do teu amor, porque eu só posso falar daquilo que eu vivo. Aleluia. No 13 ele diz isso. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Senhor, eu quero que a minha vida seja uma bênção para a vida das outras pessoas. Eu quero que em nome de Jesus as pessoas vejam que eu tenho o teu Espírito na minha vida, que eu tenho a tua alegria, a alegria da tua salvação na minha vida. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê a entrega de Davi, a forma como ele se despe o seu coração, a sua vida diante de Deus, como ele se coloca diante de Deus como um homem completamente, inteiramente necessitado da graça, do favor e da misericórdia do Senhor sobre a vida dele. No 15 ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Então toca em mim, me dá alegria, porque a alegria vai produzir o louvor, a adoração, vai produzir em mim a intimidade, o relacionamento. E eu vou poder falar cada dia mais e cada vez mais
de quem Tu és. Não há nenhuma atitude que nós possamos fazer. Não há nada que nós possamos fazer que vai mover o coração de Deus, a não ser o nosso coração, o nosso interior, a nossa vida disposta para Ele, disponível para Ele. É isso que Davi estava falando. O que Davi poderia dar para Deus? De coisa material, tudo. Davi tinha riquezas, Davi tinha poder, Davi tinha bens. Ele podia dar materialmente qualquer tipo de sacrifício, qualquer coisa material ele poderia dar para Deus. Mas ele estava dizendo: Senhor, tudo que eu tenho financeiramente, tudo que eu tenho de poder, não adianta. Se o meu coração não se apresentar de forma quebrantada diante do Senhor, de forma contrita, o Senhor quer o meu coração. Lá em Isaías, capítulo 57, versículo 15, a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Glória a Deus! O Senhor está nos dizendo o seguinte: olha só, eu habito num trono sublime para dar vida àquele coração quebrantado e contrito, que se humilha diante de mim e diz assim: Senhor, limpa a minha casa, limpa o meu interior, me ensina a limpar, cria em mim um coração puro, Senhor, me dá um espírito reto. É um tempo de nós apararmos todas essas arestas. É um tempo de nós revermos as nossas posturas. Assim como Davi, nós precisamos clamar pela alegria do Senhor, pela misericórdia e benignidade dele sobre a nossa vida. Amém? Porque ainda no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então não importa o que você fez, nem importa o que você está fazendo, decida hoje mudar a sua vida, a sua atitude e o seu coração para Deus. Em nome de Jesus, Ele não vai rejeitar esse coração que se apresenta para Ele e diz assim: Senhor, eu preciso dessa limpeza hoje. Eu preciso dessa purificação hoje. Eu tenho vivido dias, Senhor, em que eu não tenho nem coragem de orar, de entrar na Tua presença. Sabe por quê? Porque eu sinto que eu estou sujo. Eu sinto que há algo imundo. Eu sinto que há coisas que me atrapalham. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde, não importa a imensidão do pecado que você cometeu. Davi cometeu 2 pecados em um: adultério e homicídio. Ele colheu as consequências desse pecado? Colheu. Ele colheu. Mas ele passou a ter a alegria do Senhor. Ele passou a ter a presença do Senhor na vida dele. Ele passou a ter o regozijo da presença do Senhor na vida dele. E eu quero te perguntar em nome de Jesus, o que é melhor? Você viver aí angustiado, triste, sentindo que a sua casa está toda suja? Ou você viver a alegria e regozijo no Senhor? Eu tenho certeza que a sua resposta vai ser: eu prefiro estar alegre, eu prefiro estar feliz, eu prefiro me regozijar mesmo nos momentos em que tudo ao meu redor está me mostrando o contrário. E é isso que eu quero te convidar, para que você limpe a sua casa em nome de Jesus. Para que você seja um instrumento para ser trabalhado pelo Senhor. Para que você seja, em nome de Jesus, uma casa limpa e habitada pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque é isso que Ele quer de mim e de você nesses últimos dias. É isso que Ele quer. Em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por esta vida, Senhor, que recebeu esta palavra e que no seu coração, Senhor, ela disse: Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso que o Senhor me limpe, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso que o Senhor crie em mim um coração puro, me dê um espírito reto, Senhor. Eu hoje, agora, eu quero dar um basta no que eu tenho vivido, na angústia do meu coração, nesses momentos, Senhor, em que eu não tenho nem coragem de entrar na tua presença. Mas, Senhor, que esta palavra, em nome de Jesus, brote como um renovo na vida de cada irmão que está recebendo, Senhor. Que ela brote, Senhor, como uma semente plantada numa terra fértil, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, esta vida, Senhor, que está se colocando diante do teu altar, seja limpa, seja purificada, seja renovada, seja transformada, Deus. Eu clamo a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa inundar e invadir esta casa, Senhor, para que Ele habite, para que Ele fique aí, porque o lugar dele é esse, o nosso coração. E que o nosso coração, Senhor, seja esse coração contrito, quebrantado, para que o Senhor nunca nos rejeite, porque podem nos faltar quaisquer coisas, mas a Tua presença não, Senhor. Ela não pode faltar na nossa vida, Senhor. Eu clamo a Ti agora, Senhor, em nome de Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Seu coração seja a casa, a habitação do Senhor. Amém? Até semana que vem, em nome de Jesus, nós estaremos juntos, mais uma vez, louvando, glorificando e bendizendo o nome do nosso Redentor, que vive e reina para todo sempre. Amém? Que a graça de Deus, o doce amor do Espírito Santo e a comunhão estejam com cada querido e amado irmão, até a volta sublime e poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração. Santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração. Santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos. Leva-me aos lugares da sua comunhão, restaura o seu tempo.